Olá, ouvinte da Rádio Estadão e você que nos acompanha na TV Estadão, está começando mais uma edição do Estadão Discute. A cada semana tem um tema que a gente traz aqui para debater, mas essa semana um programa especial é a retrospectiva 2016, a primeira parte, falando muito de política, economia e também o que de mais importante aconteceu nas cidades, especialmente em São Paulo. Vou apresentar os nossos convidados, todos colegas aqui do Estadão e da Rádio Estadão também. O Marcelo de Moraes vai falar aqui de política. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, Raça? Como é que vai? Legal. A Bia Reis vai falar aqui sobre cidades, principalmente sobre São Paulo. Infelizmente sobre tragédias também que aconteceram nesse ano. Bia, obrigado pela presença. Obrigada a você. E também na economia, que foi outro assunto bem movimentado no ano de 2016, a Silvia Araújo, que também é colunista aqui da Rádio Estadão. Oi, Bia. Oi, Silvia. Oi, gente. Bom, vamos começar aqui falando, acho que do assunto inevitável, né, que acaba permeando tudo que aconteceu, muita coisa que aconteceu nas nossas vidas, o impeachment da presidente Dilma. Lembrando que isso aí começou lá em dezembro de 2015, na verdade, né, Marcelo? Então, foi um ano como nunca tivemos em termos de política, porque a gente teve de tudo. A gente teve não só o impeachment de um presidente, que isso não era inédito, né? A gente teve em 92 do Fernando Collor também, mas o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff foi um dos episódios marcantes de 2016, talvez o mais marcante, porque você está me tirando certamente, mais marcante porque você tirou um presidente da República do cargo, mas depois você tem a prisão do presidente da Câmara, prisão de ex-governadores, Operação Lava Jato fazendo a última conta, eram 37 fases na Operação Lava Jato. Então você teve o Brasil chacoalhado de todas as maneiras, questão de discussão de corrupção, de programas para tentar evitar investigações. Você teve de tudo nesse ano, mas no caso da presidente Dilma Rousseff era uma bola meio cantada, porque ela foi perdendo a base política dela, ela foi praticamente tendo uma hemorragia política, né? Ela foi sangrando aos poucos, foi perdendo a base dela. Então, quando a gente chega em dezembro e troca o ministro da Fazenda, que era o Joaquim Levy, no finalzinho do ano, você foi vendo que ali já estava o governo desesperado para tentar salvar alguma coisa na economia, porque o que acontecia? A crise que aconteceu no governo da presidente Dilma não era só uma crise política, a economia estava indo muito mal, a Silvia vai poder falar disso também com a gente, mas você teve, o desemprego aumentou demais. Quando a economia vai mal, quando as pessoas estão insatisfeitas, você faz um caldo de cultura muito grande que reflete certamente no ambiente político. Como ela não sabia, ela nunca teve uma habilidade de trazer a base do Congresso para o lado dela, tinha muitos partidos a favor, que eram ao mesmo tempo muitos partidos contrários a ela, porque ninguém votava a favor do governo. Em determinado momento, você tinha uma base de 300 deputados que ninguém votava o que o governo pedia. Então você tinha dificuldade na condução da economia, que refletia na dificuldade da condução da política, que refletia no mau humor do ambiente geral no Congresso. E quando foi vendo, se criou um ambiente para ela sair, porque ninguém fazia mais questão nenhuma, nem o próprio PT. Houve uma das manobras mais inacreditáveis que se viu no governo Dilma, que foi a tentativa de colocar o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Não só para blindar ele politicamente de investigações da Lava Jato, mas para ele praticamente ser um interventor do governo Dilma. O governo tinha tão por vinagre que achava assim, não, o Lula vai assumir, fica ali na Casa Civil, Dilma vira uma espécie de rainha da Inglaterra, não manda nada, fica ali, e o Lula toca a vida, organiza de novo a economia com o Henrique Meirelles, organiza de novo a política, trazendo a base para o lado dele. Mas o que aconteceu foi tudo errado. Lula nem conseguiu assumir como ministro da Casa Civil e o governo caiu em agosto. Já não tinha, o Michel Temer já era o presidente de fato. Dilma já tinha sido empichada, então ela foi afastada em maio. Em agosto ela deixou de ser presidente e tocou-se um outro governo pela frente. A conversa Lula e Dilma foi o famoso tchau querida, tchau, né? Querida, né? Virou meme depois. Agora, Silvia, na economia também, né? A presidente Dilma caiu um pouco por causa disso também, né? O que você destaca mais de pior, né? Na economia? Exatamente. Enquanto acontecia na política tudo isso que o Marcelo acabou de discorrer aqui, a economia estava já em recessão, estava em recessão no ano passado, mergulhou-se numa recessão assim profunda. O desemprego, como o Marcelo disse, começou a subir demais e na hora que o desemprego sobe e as pessoas começam a se endividar ou tentar refinanciar dívidas que elas têm, a situação fica bem complicada. E aí, além das pessoas, além das famílias, nós tivemos também um endividamento muito forte das empresas. As empresas entraram num colapso de dívida impressionante. Depois a Lava Jato aí com a Petrobras só veio corroborar tudo isso, porque a Petrobras praticamente faliu, uma empresa com uma dívida de 500 bilhões
de reais é muito dinheiro, uma dívida quase impagável. A Petrobras chegou a ter isso, R$500 bilhão de dívida, e toda a cadeia produtiva acabou sendo afetada com isso. Então, a economia já estava ruim na parte macro. E a economia ficou pior ainda na parte micro com as empresas por conta de toda essa situação que foi criada. Lá atrás, quando caiu Joaquim Levy, existia assim, uma expectativa de que o governo iria lançar mais algumas medidas, né, algumas medidas econômicas para tentar salvar o ano de 2017, aí até salvar o pescoço da ex-presidente, mas nada disso aconteceu. Tentou até fazer uma receita nova através da criação da CPMF, que não deu certo também, Exatamente. nem conseguiu. O Nelson Barbosa entrou... Em janeiro tinha esse plano, um plano de ajuste fiscal, era um outro tipo de ajuste fiscal, diferente do atual, mas tentou se criar até um imposto. E sabia que não tinha base para aprovar um negócio desse. E, na realidade, ali no âmbito econômico, quem tirou a presidente Dilma foram os empresários e também o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é implacável. Na hora que não está ganhando dinheiro, não está vendo horizontes, e não se via horizontes no Brasil com a presidente Dilma ali, então presidente Dilma, o mercado forçou a barra, não via articulação política para passar algumas medidas, para tentar tirar o país da recessão, e o resultado que a gente tem aqui em 2017 é mais um ano de recessão e o Brasil caminhando para uma depressão econômica no ano que vem. Dava para ver claramente no mercado, de acordo com as notícias, dólar e bolsa, né, com aquelas tendências alta, baixa, né? Então, aí teve todo esse imbróglio da Lava Jato. Como eu falei, a Petrobras ficou em evidência, carregou outras empresas para baixo, e aí você teve uma empresa que era a menina dos olhos ali desde o governo do Lula, com a história do pré-sal, na hora que descobriu-se o pré-sal, teve uma mudança de política de conteúdo nacional para as empresas se endividaram muito, principalmente as empresas do setor de petróleo. Muitas empresas começaram a se endividar porque o conteúdo para atender as licitações da Petrobras teria que ter uma parte muito grande nacional, e aí o pré-sal não vingou. A empresa estava mergulhada em dívida, depois mergulhada em escândalos, e ela teve que se readequar. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E ainda teve isso. Outras empresas, as grandes construtoras do país, todas envolvidas no escândalo Lava Jato, elas geram muito emprego. A partir do momento que elas param, as grandes obras param, a gente tem aquele marco ali, até a Copa do Mundo e a Olimpíada, você tinha estádios sendo feitos, obras de transporte para lá e para cá, você tinha muita obra, muito canteiro de obra em ação. A partir do momento que as empreiteiras, as grandes todas entraram na Lava Jato, acaba tudo isso, e rapidamente você vai acabando empregos que eram importantes. Aí a gente está fechando o ano com mais de 12 milhões de empregos, e for olhar aquele subemprego, que você coloca aquele emprego que você tem, mas não gosta daquilo, queria estar fazendo uma coisa melhor, porque aquele é quase um bico, 22 milhões de subemprego. É muita gente. O Brasil, se pegar que a gente tem mais ou menos 200 milhões de habitantes, é mais de 10% da população desempregada ou mal empregada. Aliás, tudo isso veio impactar também aqui em São Paulo, né, Bia? Vamos colocar já a própria eleição municipal, de uma certa forma, um pouco o reflexo disso que aconteceu em nível federal, né? A derrocada aí do governo do PT, né? O PT teve muita dificuldade no Brasil inteiro, né? Em São Paulo não foi diferente. O que surpreendeu foi uma vitória no primeiro turno, né? Que a gente nunca tinha tido desde que foi criado o segundo turno, né? Então a gente teve... O Haddad quase chegou no segundo turno, mas o Dória, na reta final, conseguiu passar. E esse projeto do antipolítico, né? Da pessoa que está supostamente afastada das discussões políticas, né? E que foi uma tendência na eleição municipal. A gente esquece, mas teve uma eleição municipal esse ano. Teve tanta confusão na política, às vezes a gente passa batido. Olha, teve uma eleição, também trocou os prefeitos. E o grande fenômeno foi isso que a Bia falou, o antipolítico, o não político, a questão do voto nulo, o voto em branco, a abstenção. O eleitor disse assim, a gente está cansado disso. E a eleição do João Dória aqui, ela é fruto dessa... Não só do João Dória aqui, como a eleição do Trump. O Calil, em Belo Horizonte, também era um não político, o Alexandre Calil, que foi eleito prefeito. Você tem outros candidatos, como o Bispo Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, que é um perfil que ele é político, mas é um perfil diferente, não é um político tão tradicional, do jeito tradicional. Então você teve esse fenômeno que em São Paulo acho que foi o lugar mais forte. Nunca teve uma vitória no primeiro turno direto de um candidato. E ele era um cara que representava exatamente esse modelo de rejeição ao político tradicional, que estava tão desgastado depois do
tanto do Mensalão quanto do Petrolão, a Lava Jato. Você teve uma sequência de escândalos que fez o político tradicional pagar uma conta muito cara na urna esse ano. Aliás, a gente tem uma ex-presidente, Dilma, cassada, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso, e quase um ex-presidente, foi por pouco, do Senado, Renan. Quer dizer, acho que o tumulto das instituições, os poderes se confrontando também foi uma marca desse ano. Foi uma marca e sobrou até para o judiciário também no finalzinho, porque para tentar salvar uma crise institucional entre os poderes legislativo e judiciário, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acabou mantendo o Renan Calheiros na presidência do Senado e se desgastou muito com essa votação. Então havia uma certa ilusão, né, de que a presidente do Supremo, a nova presidente do Supremo que entrou no segundo semestre, a Carmen Lúcia, seria uma coisa diferente, né? Uma pessoa ali mais engajada em tentar também entrar nessa corrente de passar o país a limpo, né? Fazer uma coisa mais profunda. Acabou, o Supremo fez um acordo político, foi claramente um acordo político, patrocinado também pelo Executivo, o governo Michel Temer também operou. Então você teve também o Judiciário se expondo. Quando o Congresso e o Planalto fazem um acordo político, é do jogo, eles são políticos. Quando o Judiciário faz um acordo político, está errado, porque o Judiciário é lei, o Judiciário é justiça, ele não pode ter acordo político. Quando acontece isso, você vê que realmente o país está de cabeça para baixo, que a gente está vendo esse momento, ele é tão inusitado, por isso que a gente fala, não é só o impeachment, o momento todo está diferente, foi um 2016 completamente diferente de tudo que a gente já viu nos outros anos em termos de política. E prometi esse ano, viu, Heisen? Porque a expectativa era de, em Dilma saindo, a economia seria retomada. Havia até uma euforia por conta disso, exatamente, né? Tinha uma euforia muito grande. Então, logo quando o processo começou a se desenrolar, o processo do impeachment da ex-presidente Dilma, o mercado começou a ficar um pouco mais à vontade para negociar, para fazer as suas apostas, e começaram a apostar no eventual, ainda na época, eventual governo Temer. E o que aconteceu? Houve um pouco de fôlego ali no mercado, porque já estava se dando líquido e certo de que Michel Temer assumiria a presidência da República. Para vocês terem uma ideia, o Banco Central tem uma pesquisa chamada Focus, e essa pesquisa ele faz com vários agentes do mercado financeiro. E essa pesquisa tem algumas premissas ali que toda semana saem as expectativas de câmbio, juros, expectativa de crescimento do país, enfim. A expectativa de crescimento do país nesse ano da economia, quando a presidente Dilma, a ex-presidente, ainda era presidente, era de um crescimento de 0,5. Assim que começou-se a desenhar que o Temer seria presidente, essa expectativa subiu para um crescimento de 2% nesse ano de 2016. Então, assim, existia sim uma confiança do mercado, uma boa perspectiva para a economia. Quando Henrique Meirelles foi chamado para comandar o Ministério da Fazenda, aí sim, ficou todo mundo satisfeito, os empresários abraçaram o novo governo, o mercado abraçou o novo governo, o dólar começou a recuar, existia uma expectativa de queda da taxa de juros também. Acontece que com todo esse imbróglio político que se desenrolou ao longo do tempo, as expectativas começaram a minar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, visto como um homem forte do governo e com todas as credenciais aí para assumir o ministério, começou a gerar uma certa desconfiança ali no mercado. O mercado começou a ficar um pouco preocupado com algumas matérias políticas, né, matérias econômicas que precisavam de discussões políticas e que ele começou a abrir mão e que o mercado começou a achar aquilo um pouco estranho. Não, para você conduzir a economia, você tem que ter pulso forte. Por outro lado, também você precisa de alguma articulação política, senão você não passa algumas matérias. E a crise dos estados acabou colocando o ministro Meirelles aí um pouco de escanteio, um pouco na berlinda com relação às expectativas do mercado, também, porque ele teve que abrir mão de coisas muito importantes que, aos olhos do mercado, não teria... Faltou combinar com os tucanos. Exatamente. Coisas, né? E tinha também teve um grande problema que eu acho que o próprio presidente Michel Temer se contaminou pela euforia da possibilidade dele virar presidente. Ele monta um governo muito ruim, ele monta uma equipe ministerial péssima, são 6 ministros demitidos em 6 meses, envolvidos em escândalos ou em brigas. Mas ele monta um corpo econômico muito forte. bom. É o que salvou até agora o governo do Michel Temer de ter ido já pro brejo, né, nesse início, é que a equipe econômica dele é muito sólida. Tanto o Henrique Meirelles como o Ilan Goldfein no Banco Central e outros ministros, o próprio Diogo, que ficou no planejamento, ele era o interino, né, porque o ministro original era Romero Jucá, que foi demitido depois de um escândalo. Então, essa equipe segurou
um pouco essa dificuldade que Michel Temer teve na política. Se não tem equipe econômica forte e consolidada, o Brasil estaria numa crise hoje muito maior. Como teve essa base que aguentou, porque foi muito grave o jeito que o governo começou na política. Ele perde ministros, como o caso do ministro da Secretaria-Geral do Governo, Gedel Vieira Lima, num escândalo que é um daqueles escândalos que a gente não via mais desse tipo. Tipo, um ministro chegar para o outro, me ajuda a aprovar um negócio que tem um apartamento meu que precisa ser construído. Isso era antigamente, isso tinha muito antigamente, quebra meu galho. Agora os escândalos eram outros, era um caixa 2, é um negócio meio mal explicado. Desse jeito, assim, varejinho, isso fazia muito tempo que não tinha. Então, de repente, tem 2 ministros. Um era o da Cultura, Marcelo Calero, denunciando o ministro que é o ministro da cozinha do governo, Secretaria-Geral do Governo, é um ministro que fica do lado do presidente da República, é um ministro que faz toda a articulação, Congresso, Planalto. Ele faz o leve trás dos projetos, das negociações políticas. E esse sujeito estava pedindo para liberar uma obra de um apartamento que ele tinha comprado. E aí vai o ministro da Cultura e denuncia, gente, tem um negócio ruim aí, eu preciso contar. E vira uma crise que você não... Aí o mercado fica olhando lá fora. O sujeito é investidor, ele é estrangeiro, tem dinheiro aberto, quer botar dinheiro no Brasil. Ele olha assim, é aqui que eu vou botar meu dinheiro? Ah, não vou. A gente já estava acostumado com o atacadão da corrupção e não estava mais acostumado com o varejinho. O varejinho voltou. Então, o governo Michel Temer, ele faz, além do problema das pessoas trazerem de volta alguns hábitos que a gente parecia que não ia ver mais, pelo menos assim, escancaradamente, a montagem, ela não tem nada a ver com o que a sociedade estava pedindo naquele momento. Um governo ágil, um secretário enxuto. Ele não coloca uma mulher na primeira montagem do governo dele. Ele sequer pensou. Aí depois, quando teve uma gritaria, aí ele começou a dar um jeito de colocar alguém. Aí botou a Maria Silva abaixo no BNDES, que nem é um ministério, mas é um cargo importante, para tentar contornar as aparências. Ele monta um ministério dos amigos. Ele monta um ministério da turma do PMDB. Tira a parte de economia, que essa realmente foi blindada, foi muito bem montada, o grande gol que ele fez até agora foi esse. Mas na parte dos ministérios técnicos, é um loteamento entre PMDB, PSDB, DEM. O ministro da Educação é dado para o DEM, o Ministério da Educação é dado para o DEM, sem que o ministro... Nem vou entrar no mérito dele, se ele é bom ou não, mas ele não é da área, é um sujeito que não tem nada de educador, era um político, era um deputado federal. Então, assim... Era uma prática que não se esperava de um governo de transição e isso foi cobrado muito dele. Esse governo é um governo para fazer uma travessia durante uma crise institucional. O governo caiu, entrou o vice-presidente, conduza o país para fora desse deserto, atravessa o deserto sem fazer confusão. E as confusões não pararam, né? A gente viu o ministro caindo toda hora, né? Bom, Bia, no meio disso tudo, de confusão política, econômica, cidades também sofrendo, por exemplo, com a saúde pública, né? A gente viu aí casos crescentes envolvendo aí dengue, zika, agora chikungunya nesse fim de ano também, H1N1, falando ruim para a saúde também nas cidades, né? A gente teve a volta, né, do H1N1, que ficou uns anos aí adormecidos depois da explosão, filas em postos para vacina, não sei se vocês lembram daquelas primeiras semanas de gente madrugando, Sim. Filas imensas, idosos, mães desesperadas com criança. E o governo teve que antecipar toda a vacinação mesmo no país, porque a gente teve uma chegada antecipada também desse vírus. E agora, vamos ver aí com a época de chuvas, né? Porque vem de novo, a gente não consegue conter o Aedes, né? Todas essas pesquisas internacionais mostram a questão do saneamento básico, né? Como é importante para a gente conseguir conter. E devemos ter aí uma alta de novo dos casos de, agora, né? Dengue, zika, chikungunya e todas as consequências, né? Que essas infecções estão causando para o sistema público e para a vida pessoal, né? Das famílias que são afetadas. Até aproveitando já que a gente estava falando de economia e tem muito a ver com isso também aqui em São Paulo e outras cidades, essa guerra na mobilidade, Uber contra táxi, tem a ver também muito com economia. E é uma discussão que está ganhando o país, várias cidades. E na campanha eleitoral, então, virou quase que um meme, né, Bia? É verdade. Candidato dizendo que ia acabar com Uber, gente dizendo que iria... Porque ele foi regulamentado por meio de um decreto, né? Essa que é a fragilidade aqui em São Paulo. Então, você pode, né? Um prefeito poderia entrar e derrubar mesmo. O prefeito criou até um táxi especial, um táxi preto, né, que era da prefeitura. Até isso foi criado para ver se conseguia fazer um jogo de cintura aí para tentar acalmar e acabou não dando em nada também, né? Acabou não dando em nada. E o Dória anunciou, né, agora nessa semana passada, se eu não me engano,
que ele vai acabar com 1.300 carros que a prefeitura tem e que os secretários, os presidentes de empresa vão andar de Uber aqui na capital também, né? A presidente Dilma tentou fazer isso no ano passado, no início desse ano, até no pacote de ajuste fiscal, incluía acabar com a frota dos carros oficiais do governo e andar e criar uma espécie de Uber, uma espécie de táxi que atenderia onde o funcionário precisasse, ele acionaria um botão e apareceria lá, era como se fosse chamar o Uber do governo, né? Não deu em nada também, né? Era outro balão de ensaio naquela tentativa, né? A cozinha experimental da presidente na época, né? Tava tentando ver se alguma coisa colava e nada colava, né? Não é assim, né? Bom, teve gente que aproveitou, tentou entrar por esse caminho, até por causa do desemprego, né? A gente não está vendo nenhuma perspectiva, né, Silvia, de reversão, ou no curto prazo, pelo menos. O governo Temer, então, ainda não tem parte da conta já disso aí. Não, tem parte da conta, e essa conta do desemprego ainda existe uma expectativa de crescer, os índices de desemprego devem crescer ainda mais. A expectativa mais favorável e mais otimista é que uma reversão, que em economia se chama inflexão, desse movimento de alta, na hora que o movimento começa a se estabilizar e vem para baixo, isso deve acontecer lá para virada do primeiro semestre do ano que vem. Então, assim, a expectativa são 13 milhões de desempregados no Brasil, é uma taxa gigantesca e está acontecendo realmente isso que você acabou de falar, Heinz. As pessoas estão saindo, não têm emprego, vão para empregos informais, o Uber acabou aí empregando muita gente, principalmente engenheiros, né? A gente conversava sobre isso em outros programas, os engenheiros que não conseguiam mais emprego, principalmente aqueles que trabalhavam em empreiteiras e subempreiteiras, acabaram indo para o Uber. E outros empregos informais também, né, que acabam crescendo, esse índice acaba crescendo bastante no país por conta disso. Agora, reverter desemprego. Como é que se reverte desemprego? Reverte-se desemprego na hora que a empresa tem confiança de que o país realmente vai crescer, que as coisas estão nos trilhos, que as medidas de longo prazo realmente terão eficácia. E aí ele começa a investir e trazer essa massa desempregada de volta para as empresas. Para vocês terem uma ideia, hoje as empresas elas estão trabalhando com uma ociosidade de 30% a 40%. Isso as empresas que sobreviveram e estão numa situação um pouco mais tranquila que outras entraram em recuperação judicial, outras faliram e afins. Então você precisa preencher primeiro essa ociosidade. Então uma empresa que produzia 100 parafusos está produzindo 70. Então, ela precisa voltar a produzir 100 parafusos para manter aquela quantidade de empregados que ela tinha ali. Então, precisa ter investimento. O investimento tem que ser privado, já que o investimento do governo acabou. E também, diante de toda essa austeridade fiscal que o governo tenta imprimir, o governo não vai ter muito dinheiro aí para os investimentos públicos. Que nem o governo federal, nem os governos estaduais também estão todos quebrados. Que durante muito tempo, o que aconteceu? Foi quem girou também a máquina do emprego. Aquele pleno emprego que foi alcançado ali no governo da Dilma, na hora que o governo dela estava surfando no pleno emprego, você tinha um PAC funcionando. A conta veio agora. Mas você tinha um PAC funcionando e empregava as pessoas, né? Bom, deixa eu fechar esse primeiro bloco com a Bia para a gente falar de algo que eu não sei por quanto tempo vai durar ainda, porque tem um Trump vindo pela frente, né? Bia, mas o acordo do clima que foi implementado, né, o acordo lá de Paris foi implementado, ou começa a ser implementado, como é que você vê o impacto dele para as cidades? Ele é essencial para a nossa sobrevivência, né? E mesmo ele entrando em vigor, ainda se tem dúvida se os resultados que ele vai gerar vão ser suficientes para a gente conter o que a gente sempre fala dessa subida de temperatura de 2 graus, né, que já é trágica. Mas a gente teve esse ano a China e os Estados Unidos, que são os 2 principais poluidores do mundo, aprovando, né, esse acordo. O Brasil na sequência. É um marco importante. Agora, resta saber se os países vão conseguir implementar as medidas que são necessárias para a gente ter a contenção desse aquecimento, né? Tem um monte de estudo que mostra já impactos em várias regiões do mundo, que faz associação dessas enchentes, das secas extremas que a gente tem com a alta da temperatura. Agora, o desafio é ver como esse próximo governo americano
Ele falou, né, durante a campanha de acabar com o Acordo de Paris. Precisa ver o que vai acontecer. Agora, inclusive, ele nomeia alguém para a agência ambiental que nega o aquecimento global, né? Parece uma questão de crença, na verdade. Pois é, a gente ou eu tem acredito ou eu não acredito. Um monte de pesquisa de grupos sérios de cientistas apontando que há sim um aquecimento global, e daí vai para um cargo importantíssimo no mundo, né? Porque não impacta só os Estados Unidos, né? Uma pessoa que questiona Virou dogma, o aquecimento, né? Pois é. O ano termina com uma expectativa, né, Marcelo? A gente está com o Marcelo Moraes, com a Bia Reis e com a Silvia Araújo. A delação da Odebrecht, já começaram a pingar algumas informações, alguns apelidos talvez estejam sendo revelados, né, Marcelo? A gente tem um temporal lá na frente. A gente está vendo um temporal lá na frente, né? Essa delação da Odebrecht foi apelidada de delação do fim do mundo, né? Porque a quantidade de políticos que estariam envolvidos nela vai fazer um estrago muito grande. Já se falou até em 200 pessoas, mas a conta estava mais ou menos agora em 70. Daqui a pouco fica uns 20 e não se fala mais nisso. Mas de qualquer jeito, a gente vai ver uma coisa muito forte, que são as relações envolvem chefes de poder executivo, governadores, prefeitos, gente que mexia realmente com liberação de obra. Então, essa delação foi fechada no final do ano. Havia grande expectativa sobre se haveria um acordo razoável que pudesse ser fechado, que a Odebrecht toparia ou não fazer esse acordo. Topou, fechou, já pediu desculpas até oficialmente, assumiu que realmente cometeu crimes, né? E agora deve estourar em janeiro, no máximo fevereiro, todo o teor dessa delação, e aí vai ser enviada para o Supremo Tribunal Federal analisar. E eu acho que isso vai causar um grande ruído ainda na economia. Você não dá aquela paz que você espera para o governo poder trabalhar, não tem enquanto você tiver a crise política tão contaminada. Porque vamos falar o seguinte, vamos dizer que envolva mais ministros do governo do presidente Temer, envolva governadores de estado, governadores do Rio, de São Paulo, de Minas, governadores que jogam o jogo, que são importantes, que influenciam muito o jogo político. Você não acalma a situação. Então você tem essa delação pela frente, você tem a delação de Eduardo Cunha, que está preso. Eduardo Cunha é um dos homens mais poderosos do país em 2015. Se a gente olhar a retrospectiva de 2015, provavelmente terminou com o Eduardo Cunha sendo o cara mais forte, o homem da bomba, né? A pauta bomba, o homem que ia acabar com tudo, o nosso homem do House of Cards brasileiro. Então a gente tinha um cenário que o Eduardo Cunha tinha muito poder. Ele agora vai contar o que ele sabe que ele fez provavelmente por baixo do pano, e ele vai poder contar nessa delação que ele também está negociando, embora ele tenha negado que fosse delatar alguém, está negociando já a delação dele, promete escrever um livro. Talvez, se ele não escrever rápido, talvez fique sem graça o livro, porque tem tanta coisa aparecendo, talvez seja superado. Então a gente tem esse cenário de investigação ainda contaminando muito o ambiente político, contaminando o governo Temer, não deixando o governo Temer ter uma tranquilidade para operar. Embora o Temer tenha tido uma boa notícia nesse final de ano. A base política dele é muito sólida no Congresso e ele começou a aprovar propostas que são importantes. As propostas de ajuste fiscal começaram a andar. A PEC do teto dos gastos está praticamente aprovada nesse final do ano. Você tem a reforma da Previdência, já foi encaminhada, finalmente encaminhada para o Congresso, chegou no Congresso, já vai ser, a começar a ser votada. Então você tem perspectivas com a base bem consolidada de você conseguir, pelo menos, soltar um pouco o ajuste fiscal, a proposta de ajuste fiscal. Isso é um cenário razoável para o governo, pelo menos entrar nos primeiros meses com algum fôlego, né? Seria o que o ex-ministro, o breve ministro, né, Romero Jucá, chamou de estancar a sangria? Isso aí, Silvia? Tem o aspecto positivo. Como a gente falou no bloco passado, a expectativa de longo prazo, de médio e longo prazo, elas acabam se ampliando à medida que o governo Temer começa a aprovar essas medidas de ajuste fiscal lá no Congresso. Então, a PEC dos gastos é um grande avanço, é uma vitória, é força do governo Temer e é também uma força para a economia, mas não agora. Então, assim, o que está se pedindo são medidas de curto prazo. Para o longo prazo, as coisas estão se encaminhando. A própria reforma da Previdência que chega no Congresso, embora a discussão vai ser longa, né, Marcelo? Vai se estender aí pelo primeiro semestre. Vai ter ranger de dentes abertos, né, durante essa discussão. Exatamente. Mas, aos olhos dos investidores, aos olhos dos empresários, está acontecendo. E é uma coisa que vai acontecer, vai ser implementada lá na frente e é uma base para o Brasil começar a crescer lá na frente. O
grande problema é como o Brasil vai sair de uma recessão, 3,5% de queda no ano, mais 3,5% no outro e mais uma expectativa de outra queda no ano que vem. Como sair disso? O que está se esperando no mercado e também pelos empresários é um pacote de medidas microeconômicas. E o que seriam essas medidas microeconômicas? São medidas que elas têm efeito mais rápido. O que tem efeito mais rápido? Eu sei que ninguém vai gostar do que eu estou falando, mas o que tem efeito rápido? CPMF tem efeito rápido. Você assinou, a CPMF está funcionando e a cobrança é ali na boca do caixa. E o dinheiro é mandado rapidamente para o Tesouro Nacional para bater aí na dívida pública, para o governo ter um fôlego para investimento e tanto abater dívida. Qual que é o grande problema do Brasil nesse momento? O Brasil tem uma dívida insustentável. Essa dívida está crescendo ano após ano. Existe uma expectativa dessa dívida, se nada for feito, chegar a 80% do PIB. Isso significa toda a riqueza produzida no país, 80% disso é para pagar dívida, gente. É um absurdo isso. É uma dívida muito, muito alta e principalmente essas medidas fiscais que estão sendo votadas, aprovadas, é para estancar esse crescimento da dívida. Aí a dívida se estabiliza em algum ponto, assim como a gente falou do emprego anteriormente, e ela chega num ponto onde o governo começa a pagar essa dívida e essa dívida cai. Nenhum país tem uma dívida zero. A gente precisa se endividar, todo mundo precisa se endividar para ter alguma coisa na vida, ou para comprar um carro, ou para comprar uma casa, e com o país não é diferente. Você precisa se endividar para o país andar, para a máquina começar a funcionar. Só que você tem que ter condições de pagar. Então, as reformas existem para que o Brasil tenha condições de pagar a sua própria dívida, fazer novas dívidas também, mas que essas novas dívidas se transformem aí em investimento. Recuperar o crédito. No duplo sentido até da palavra. A Bia ia falar também? Eu ia falar que entre as reformas que o governo conseguiu encaminhar, também a gente teve a reforma do ensino médio, né? Sim. Que é bastante importante. E polêmica, né? Polêmica, foi muito criticada pela maneira como ela foi encaminhada, Por né? medida provisória, Por né? medida provisória, Quer dizer, é uma coisa pouca que não tem discussão. O presidente vai lá, assina e manda. E lá no Congresso vocês se virem, né? Mas também é uma reforma que precisa ser feita, né? É uma discussão que não dá para fugir. Sim. Exatamente. Mas é uma discussão que é fundamental. E né? que o governo também conseguiu encaminhar agora aí no fim do ano. E tem uma outra coisa que é importante também para aquecer a economia, que você fala com 10 empresários, entre 10 empresários, todos falam, tem que baixar juro. Tem que baixar juros, só que assim, a gente já conversou isso aqui em vários programas, não baixa juro assim, não é assim, gente, vou fazer uma medida provisória também, vou baixar um juro. O juro ele tem que se sustentar para poder baixar, sob pena de você ter efeitos colaterais de baixar esse juro de qualquer jeito. E o maior efeito colateral é a inflação. Tem gente que fala assim, um pouquinho de inflação não faz mal desde que a economia ande. Mas quem viveu o período da hiperinflação sabe que se você descontrolar um pouco ali, se você tirar a rédea da inflação, a inflação descamba. E o final do governo Dilma teve muito ainda efeito da inflação. Você pega 2015, tinha inflação forte, o governo não conseguia controlar. Foi um dos problemas. A gente chegou no começo desse ano com uma inflação acumulada de 10%. Isso significa, olha, gente, se você tem uma meta de inflação que para esse ano o teto era de 6,5% e você está lá atrás, você começa o ano com 10%, você tem que fazer tudo o possível, se você quer chegar nessa meta, para segurar essa inflação. E a forma com a qual o governo consegue fazer isso é com a política monetária, é com juros lá em cima. Hoje a gente tem uma taxa básica de juros de 13,75% ao ano, é uma taxa muito alta, é uma taxa que, se descontar da inflação, quem vem investir aqui, especular no juro brasileiro, tem uma rentabilidade muito grande, porque se você tem ali 6,5% de inflação para a meta desse ano, menos 13,75%, você tem um bom rendimento ali acima da inflação. Mas essa é a forma que o governo tem, que o Banco Central, aliás, tem, para segurar a inflação, porque eu acho que ninguém gostaria de viver novamente aqueles períodos. Inclusive tem tido essa crítica, né? Por que não acelera dentro do próprio governo? E o governo tem se controlado, acho que mais do que gostaria, mas sabe que vai estourar se ele soltar. Então já teve 2 baixas seguidas do juro, mas você não pode fazer uma coisa muito violenta sob pena de acontecer isso que a Silvia falou. O negócio degringola e você perde o controle, né? Bom, 2016 também, infelizmente, a gente tem que lembrar algumas tragédias pessoais e coletivas, né?
Bia, acho que 2 casos que chamam atenção, estupros coletivos que aconteceram, né? Isso, a gente teve 2 casos no interior do Piauí e um caso também de muita repercussão no Rio de Janeiro, que tiveram, de alguma forma, foram descobertos e foram denunciados por causa da tecnologia, né? Não por causa da tecnologia, mas ela ajudou, né? A gente teve, os vídeos foram gravados, né? E daí possibilitou as meninas irem à polícia denunciar, tal. E a gente sabe que o estupro é muito subnotificado, né? Então não dá para dizer, nossa, nos últimos anos aumentou. O que a gente sabe é que ele está sendo mais denunciado, que as mulheres sabem mais o que é a violência contra elas e estão dispostas a denunciar. E mobilizou muito as redes, né? A gente teve grande repercussão no país inteiro. Agora vamos ver se vai ter condenação, como é que fica isso, né? Porque você tem penas diferentes para quem pratica o crime, para quem grava. Às vezes você não consegue muito identificar o papel de cada um no determinado crime, mas foram casos mesmo de muita repercussão. Ainda tentaram expor a vítima, né? Que sempre ainda tem esse efeito colateral. Você é condenado, você é vítima 2 vezes, né? Você é vítima da violência que você sofreu e depois é vítima na sociedade, porque você é exposta, julgada, né? Condenada, porque a sociedade vai lá e não quer saber, né? Então, nesse caso, foi muito o comportamento da menina foi muito condenado, que era uma coisa absurda. Ela era vítima e ela acabava sendo exposta de novo porque as pessoas começavam a fazer uns comentários absurdos sobre o caso, né? É claro que eu acho que é o pior dos crimes, né, contra a mulher, o estupro, né, o mais violento em todos os aspectos. Mas também em outros casos começaram a vir à tona mesmo de denúncias de agressão. Não estou dizendo que a agressão é menos grave, não é isso, mas parece que há mais coragem agora, né, Bia? A gente tem visto muitas notificações de casos desse tipo, né? E acho que a sociedade está também mais atenta a isso, né? A gente, se você vê nas escolas, as crianças, as meninas estão muito mais empoderadas desde o início de saber o que é violência, de denunciar, de ficar indignada contra isso. Coisas que, na época que a gente era adolescente, não tinha. Você não via essa discussão do feminismo dentro das escolas. E você vê nas redes sociais isso, por exemplo, essa campanha pelo fim da cultura do estupro, tomou conta da internet. Praticamente todo mundo ali aderindo a uma campanha que você jamais veria 10 anos atrás, não teria esse impacto como tem hoje. Então, realmente mudou como você encara esse tipo de problema hoje na sociedade. Devagar, mas estamos caminhando. Está caminhando, mas não está muito tabu, longe né? ainda. Não é mais tabu. Acho que ainda tem a vergonha. A exposição, né? A exposição, você vê... muitas meninas só denunciam quando tem um vídeo que vem à tona, quando não tem jeito. Acho que ainda tem essa coisa da humilhação e da vergonha, mas as pessoas estão mais conscientes mesmo. Acho que na mesma linha o racismo também está seguindo esse caminho, né? A gente tem visto quando vazam, quando surgem, ou quando alguém corajosamente no sentido negativo da palavra, que não é coragem nenhuma, a pessoa vai lá e ofende alguém, ousa ofender alguém, esses casos aí tem vindo à tona também nesse ano, né? E daí são as redes sociais que conseguem dar para o bem e para o mal. Visibilidade, para o bem e para o mal, dar visibilidade para um caso que acontece no interior, né, do Brasil ou num lugar muito afastado que antes morria, ficava restrito àquela região. Hoje ganham as redes, né? Você tem muitos artistas que são vítimas e que vão à polícia, vão à imprensa denunciar. Importante isso. E foi tema do Enem, esse caso né? da Luísa Brunet foi bem simbólico nesse sentido, né? Do marido, ex-marido. E foi tema do Enem, como você estava destacando. Aliás, intolerância religiosa num dos Enems, né? E outro... O combate ao racismo. Agora, a Silvia tinha falado de passagem, acho que de um tema que interessa para todo mundo também, na economia, recuperação da Petrobras. Dá para projetar, enfim, ela foi muito roubada, né? A gente está vendo aí os valores
que são estratosféricos. O que dá para projetar para a Petrobras? Olha, a Petrobras é uma empresa que diminuiu bastante, diminuiu de tamanho e está tentando diminuir ainda mais aí com os desinvestimentos que ela está fazendo. Ou seja, ela está vendendo alguns ativos, algumas empresas que para ela não é mais o negócio dela, como por exemplo a BR Distribuidora. E esses recursos dessas vendas vêm para a Petrobras para abater dívidas e para fazer investimentos também. Como a gente estava falando, existia toda aquela expectativa diante do pré-sal. Foi feita uma mega capitalização da Petrobras lá em 2010. A empresa arrecadou 122 bilhões de reais naquela época. A ação saiu a R$ 26 naquela época e depois a gente começou a ver uma derrocada dos preços da ação da Petrobras na Bolsa. Uma ação que na capitalização saiu a R$ 26 chegou a ser negociada abaixo de R$ 10. Então imagina a pessoa, o investidor que comprou essa ação nessa mega capitalização, depois veio esse escândalo todo da Lava Jato e a empresa começou a perder demais o seu valor de mercado, o seu valor contábil e os investidores não viam mais saída ali para a Petrobras. Com a mudança de governo, mudou-se também o comando da Petrobras. Então, existiu um comando da Petrobras que estava mais focado em ajudar a política monetária, ou seja, controlar a inflação, e por conta disso não houve aumentos de preços de combustível na Petrobras durante o governo Dilma, o que causou um prejuízo só por conta de não aumentar o preço de combustível de 60 bilhões de reais dentro da Petrobras. Por quê? O preço do combustível no mercado internacional estava muito alto, aqui não, e a Petrobras ela assumia esse não aumento de preço de combustível. Bom, com a mudança ali no comando da Petrobras, agora a cargo do Pedro Parente, já viu-se uma luz no fim do túnel com relação a essa história de política de preço. Desde a gestão do Sérgio Gabrielli, não se mexia em preço de combustível da Petrobras. Sérgio Gabrielli, que é um político do PT, ele não era um técnico, ele era um político que comandava a deputado federal, então ele era um político do partido que estava ali fazendo uma política de partido de governo. No comando de uma empresa do tamanho da Petrobras. Exatamente. Então, a Petrobras tinha planos ambiciosos de investimento. Por exemplo, há 3 anos atrás, a Petrobras tinha um plano de investimento de 220 bilhões de dólares para 5 anos. Né? Tudo bem que era para 5 anos. Esse ano, esse plano foi restringido a 70 bilhões. Então, assim, por aí já dá para se notar que estão tentando arrumar a empresa. E as ações da Petrobras também começaram a refletir essa mudança que está acontecendo dentro da empresa. Para se ter uma ideia, ao longo desse ano, as ações da Petrobras já sobem mais de 130%. Ou seja, é uma empresa que é viável, é uma empresa importante como qualquer empresa de petróleo no mundo, mas ela precisa ser bem gerida. E então, existe uma expectativa de que a gestão agora está olhando para frente. E nesse caso, o Pedro Parente, ele tem, como gestor, ele traz na bagagem dele a passagem dele justamente num período de crise do governo Fernando Henrique Cardoso com apagão de energia. Ele foi colocado lá para ser o ministro que ia cuidar desse momento de crise num setor que tinha tinha quebrado. Ele vai lá, ele conduz esse problema de como resolver o apagão no país e se sai bem. O Brasil consegue se recuperar daquela crise. Então ele tem uma experiência na bagagem muito grande nisso. Só que o Tribunal de Contas da União já deu a má notícia para a Petrobras em relação a essa política de desinvestimento. Ele mandou suspender. Você está vendendo os ativos da empresa, fala, suspende, a gente quer ver o que é isso que vocês estão fazendo, vamos checar direitinho o que são essas vendas. Só liberou as que estavam muito adiantadas, que é para não prejudicar também, porque aí perderia dinheiro. Não, e o TCU tem razão nesse sentido, porque uma empresa que foi envolvida nesse escândalo todo, qual o real valor daquele ativo? Né? A gente não sabe até que ponto aquele ativo está superfaturado, subavaliado. Se é o momento ideal de vender, se não tem que esperar a recuperação. Os próprios dirigentes da Petrobras falavam isso, que não valia a pena vender em determinado momento, porque o preço estava muito ruim por causa da crise, estava contaminado pela crise, você não venderia bem, você perderia dinheiro. Porque você comprou um ativo, teve muitos ativos que a Petrobras comprou ao longo desse tempo, comprou ativos caros, aí tá Passadina que a gente nem tá podemos ampliar Passadina esse de triste caso, memória, né? Mas todo mundo lembra disso, Outro né? assunto que permeou muito esse ano foi a corrupção, a indignação, a corrupção, o combate à corrupção e as 10 medidas lá do Ministério Público, que viraram 18, depois 17, 12... 10 medidas que deram muita dor de cabeça, né? Porque, na verdade, chegou de um jeito, o Ministério Público... Era uma moção popular, na verdade, né? E feita com apoio do Ministério Público, procuradores faziam campanha nas redes sociais, faziam campanha em debates, defendendo uma moralização
da coisa pública, né? Você tentar acabar com essa corrupção que estava endêmica dentro da política brasileira. E o que fez o nosso Congresso, valoroso Congresso, foi lá e deu um jeito de tentar aprovar distorções que puniam, inclusive, os juízes que condenassem quem praticasse atos de corrupção. Então, vocês chamando de abusos, né? Qualificando como abuso. Claro que você vai ter sempre abuso. Inclusive, você tem um Conselho Nacional de Justiça que é feito para isso. E aí a gente tem uma distorção lá dentro, que é quando você pega um juiz cometendo um problema, você aposenta ele. Então, em vez dele ser punido, muitas vezes... Com salário integral. A punição dele é férias remuneradas para todo sempre. Então, lógico que não pode ser assim, né? Isso é outra distorção, é uma perversidade do sistema judiciário, mas você também não pode punir o juiz que te investiga só porque ele está te investigando. Então, causou uma celeuma muito grande, uma repercussão muito grande quando o Congresso tentou alterar o conteúdo das 10 medidas, chamadas 10 medidas, que ganhou o apelido lá de 10 mandamentos no Congresso, né, porque passaria a ser a lei e valer para sempre aquelas medidas, né. Alteraram e tentou se aprovar, aprovou na Câmara, 4 horas da manhã, uma votação que caiu 4 horas da manhã, literalmente na calada da noite, enquanto havia toda uma emoção no país pelo desastre com o time da Chapecoense, o país de luto, chocado, os parlamentares estão aprovando a alteração foi apelidada de madrugada da infâmia, né? Porque os parlamentares não tiveram a menor sensibilidade com o momento. Foi aprovado, foi enviado para o Senado e o presidente do Senado, Renan Calheiros, tentou aprovar um requerimento de urgência na tarde seguinte para aprovar logo, botar para votar logo de uma vez para tentar chancelar essas medidas alteradas. Teve uma gritaria, não conseguiu, foi fragorosamente derrotado no plenário, só teve 14 votos a favor dele, passou um vexame político, né, foi vítima de um vexame político e se segurou. Mas é claro que a sociedade deu um recado, acho que a gente tem visto isso tanto na eleição, a gente viu isso nas manifestações, há um cansaço da opinião pública em relação aos abusos dos políticos, ao descaso dos políticos com a coisa pública e às denúncias de corrupção. Por isso que a gente já falou aqui no outro bloco sobre o não político ter crescido tanto. Mas a rua tem se manifestado em seguida em relação a isso. Bom, Bia, a gente teve aí nas cidades também prefeitos presos, vereadores presos, mas 2 escândalos que chamaram a atenção investigados aqui em São Paulo. A CPI da merenda, né, lá na Assembleia Legislativa, e a CPI do Teatro Municipal, aqui no âmbito do município também, né? Duas investigações que foram feitas. A CPI da merenda, a conclusão bem recente, né? Todos os políticos foram... Não teve apetite a CPI com os políticos. Faltou merenda, né? Faltou apetite. Acabou numa grande pizza, né? A merenda serviu pizza. E a CPI da merenda que causou protesto de muitos estudantes, né? Aqui nas escolas estaduais, né? A gente teve... foram divulgadas muitas informações sobre como era de fato a merenda, quão ruim é de fato a merenda, né? E o que se poderia fazer com esse dinheiro. E a CPI do Teatro Municipal, a gente teve gente denunciada, o prefeito acabou não sendo citado, né? Mas a gente teve secretário de comunicação envolvido. A gente vê em todas as câmaras, né? Não tem limites, né? A gente termina o ano com a Câmara Municipal de Osasco dizimada pela Justiça. 2/3. 2/3, inclusive o prefeito eleito, que não está preso porque está foragido, está fora do país. Mas quase todos presos. A prefeita de Ribeirão Preto presa. Então você tem, são cidades... Campinas teve um escândalo ano passado, um escândalo recente também, com prisão de políticos locais. Então você pega as principais cidades de São Paulo, todas afetadas pelo mesmo problema. As câmaras, as assembleias dos estados. Bom, fechando, a gente está fechando já. Vamos só projetar, pelo menos, do ponto de vista do ânimo de vocês, pelo menos, né, da expectativa, o que vocês esperam. Começar aqui pela Silvia, falando da economia. Eu espero que o Brasil cresça, gente. Eu espero que esse desemprego realmente se estanque na virada do semestre, que isso não fique para o segundo semestre do ano que vem. Eu acho que as pessoas estão precisando realmente de empregos, porque pessoas sem emprego perdem dignidade. E a gente precisa ter a nossa dignidade de volta. Então o Brasil precisa crescer, precisa empregar e vamos embora, né? Legal, Silvia. Obrigado aí pela presença aqui com a gente. Bia, aí vem uma gestão nova aqui, né? Em São Paulo, aí o prefeito que às vezes dá umas declarações, volta atrás, vão ter que esperar para conferir. Vamos ver o que acontece, porque realmente a gente teve recuo em questão de velocidade de marginal, tarifa de ônibus, que na campanha ele falava que iria congelar e agora olhou as contas e talvez dê para o primeiro ano, questão da virada
cultural, que foi bastante polêmica. Vamos ver, né? Nova gestão, partido que estava na oposição, né? Agora na situação, aliado ao governo, mesmo partido do governo estadual. Acho que é um ano de expectativas aí. Vamos ser otimistas, né, Silvio? É o jeito, né, Marcelo? Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia na política é que vai piorar antes de melhorar. A boa notícia é que o processo é irreversível e a política vai ser passada limpa, porque não cabe mais não ser passada limpa. Não cabe mais esse tipo de politiquinha onde o dinheiro público ele acaba sendo desviado e essa falta de compromisso com a coisa pública acabou. Não dá mais para ser. Claro que a gente vai ver uma coisa ou outra pontual, mas o processo geral vai ser saneado. Então, acho que essa é a boa notícia para 2017. Políticos não vão fazer mais política como faziam. Nunca mais farão política desse jeito que fizeram até hoje. Tá certo. A gente estava mais cantando aquela música, né? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Tratamos tão bem, né? 2016, mas agora... Show 2016. Show 2016. Né? Vai embora logo, né? Bom, acaba 2016. Tchau, querido. Bom, tá terminando aqui o Estadão Discute desta semana, que trouxe aqui toda uma discussão sobre o que foi o ano de 2016. Quero agradecer aqui as presenças da Bia Reis, também da Silvia Araújo e do Marcelo de Moraes, que são colunistas aqui da Estadão. Você pode ouvi-los aí durante a programação. Semana que vem tem mais um Estadão Discute e a gente vai tentar falar o que aconteceu no esporte, também na área internacional e no mundo das artes, infelizmente com muitas perdas também. Mas isso temas para a semana que vem. Até lá então e um bom fim de semana.